por amor da humanidade, na cruz central, sendo Ele o Deus Salvador e dando-nos o direito de vida eterna para alcançarmos nele a graça que em nossa geração nos é manifestada por meio do Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. Por isso não cesso de louvar, de adorar, de engrandecer a Deus por esta noite. Quero ser louvável ao Senhor do Deus pela vida do pastor Aldemir Silva, que é um amigo particular e confidente do nosso ministério, que por meio de muito desempenho, carisma, afeto, dá-nos a honra de poder esta noite ministrar aos vossos corações a palavra do eterno Deus. Sua mãe digníssima esposa, sua família, que Deus o continue abençoando de maneira especial. Quero louvar a Deus por esta noite, a cada irmão, a cada irmã, que em um mesmo espírito, em uma voz uníssona, estar aqui para bem dizer e proclamar Jesus como Salvador da humanidade. Eu convido os irmãos que trouxeram a Bíblia Sagrada que abram-nas comigo no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 1, versículo 14 e versículo de número 15. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, capítulo 1, e versículo 14, e versículo de número 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Diga bem forte comigo: arrependei-vos. Grita para a praça inteira do BTR2 escutar a voz de vocês. Diga bem alto: arrependei-vos e crede no evangelho. Só vocês. Queridos irmãos, tomem o vosso assento e a Deus ministre a honra, a glória e a satisfação rever meu amigo Iranildo, diácono da Igreja Assembleia de Deus, o irmão Márcio que está aqui atrás. Esta noite, Deus, por certo, me concede a oportunidade de ministrar-lhes aos vossos corações nesta cruzada evangelística, ou por que não dizer, neste recipiente missionário, a propagação do Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo, embasado na temática que estarei ministrando nesta noite sobre arrependimento, uma questão de sobrevivência para a humanidade. Esta noite eu quero falar de uma geração arrependida e de um Deus que está procurando homens e mulheres que se arrependam. Quando eu falo sobre arrependimento, eu estou utilizando um termo grego por nome metanoio, que ocorre 32 vezes citada na Bíblia Sagrada.
O termo metanoia do grego significa mudar de parecer, mudar de procedimento, acertar com o alvo. É também mesclado o termo metanoia, substantivo grego, que significa mudar de pensar ou sentimento. É um ato de arrependimento. É oriundo também do verbo niran, que significa arrepender-se de um ato cometido, uma reciclagem, um ato de reconscientização, um ato de restauração. Arrependimento é uma palavra muito forte, porque ela se trata de uma decisão. Arrependimento é uma palavra muito forte, porque se trata de um posicionamento que somente o homem pode tomar. Deus não pode ser surpreendido pelo pecado da humanidade, até porque a humanidade ela é declinada, tendenciada às práticas ilícitas e moralísticas e às práticas decadentes dentro da raça humana. A bem verdade que Deus ele se surpreende quando ele se depara com um coração arrependido. A contextualização bíblica que nós meditamos nesta noite, ela vai nos relatar acerca do marco do ministério do Senhor Jesus. Descreve o início da trajetória ministerial de Jesus Cristo. Isto é, o princípio em que Jesus está dando os primeiros passos no seu ministério. Todos nós sabemos que esse Jesus que eu mesmo vos prego, ele foi nascido na cidade de Davi, para cumprimento profético acerca da vinda do Messias, que ele tinha que ser da linhagem davídica, para que seu reino fosse eterno e jamais fosse interceptado. Este Jesus, ele nasce na cidade de Belém da Judeia. Em seguida, ele vai ser criado na cidade de Nazaré, para que ele fosse denominado o Nazareno. Com 30 anos de idade, aproximadamente, Jesus ele vai iniciar o seu ministério, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. João Batista, que era o precursor do caminho do Messias, que estava endireitando o caminho e as veredas da justiça e anunciando a vinda daquele que de fato seria o libertador, o restaurador de Israel e também de toda a humanidade. Ora, João Batista aparece às margens do Rio Jordão, na Galileia, falando acerca de um arrependimento e pregando acerca da vinda deste, que ele mesmo se subjuga e diz que não era digno de desatar as correias das sandálias que estavam nos seus pés. Ora, e ele mesmo dizia: eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Jesus, ele vai tocar os pés às margens da Galileia. Roma, um dos maiores impérios, conhecido como o império mais opressor da época. Ele vai tratar de oprimir a nação de Israel, isto é, os judeus, os palestínicos. E a história nos diz que Roma era um império tão temido. Por que temido? Porque além das suas altas cobranças de impostos, que eram acima da normalidade requerida pela lei federal de Roma, eles abusavam dos pobres e o oprimia. E se fosse somente isso, bastava. Mas a bem verdade é que Roma, quando tomava o reinado, seus súditos, ela empalava viva os seus súditos a ponto de queimá-los em praça pública para demonstrar a sua perversidade e o seu poder. Roma era o opressor da nação judaica. O povo aguardava as profecias que constantemente se era ouvida nas sinagogas
acerca da vinda do Messias, que é conhecida pelo profeta Isaías como aquele que havia de vir para restaurar Israel. Aquele que é conhecido pelo profeta Ezequiel, que ele havia de vir para dar um basta no sofrimento da nação judaica. O povo esperava que naquele momento tocariam as margens do mar da Galileia, ou por que não dizer, senhoras e senhores, aproximadamente as margens do Rio Jordão, de fato, onde João Batista batizava. Eles esperavam que quem iria tocar aquelas margens era um homem de puras vestes de linho fino, com vestes talhadas de príncipe, com vestes reais, traçadas de reino, com uma coroa de espinho, ou melhor dizendo, uma coroa de ouro sobre a cabeça, galopeando em um cavalo e logo chegando dentro da cidade de Jerusalém, ouvindo de longe o povo dizendo: é vindo nosso restaurador. Mas Jesus, ele vem na contramão da lógica humana. E a contextualização bíblica diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão, mas era um ser muito simples, com as vestes rotas e apenas de uma túnica que representava a sua simplicidade, com os seus pés calçados por uma sandália, que João não se via digno de reclinar e desatar os seus pés. Ele vai dedilhando com os seus dedos as mãos às margens do Rio Jordão e pedindo licença a algumas pessoas. E quando seus pés tocam as margens do Rio Jordão, que ele ia estar entrando em direção a João Batista. João Batista olha em direção a ele e diz: este aí é o Urineissé, o Railohima, o Ranixó, o Haddad, o Raarades. Em outras palavras, ele estava dizendo: este daí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de toda a humanidade. Parece que eu estou vendo a cena. E quando Jesus é batizado para cumprimento da profecia que acerca dele havia sido dita, que ele olha para o céu, ele vê o Espírito descer em uma forma corpórea de uma pomba e repousa sobre ele. E uma voz ecoa do céu dizendo: para mim, este aí é o Filho amado, em quem eu tenho prazer. A identidade cristocêntrica está sendo revelada. E Jesus vai viver o apogeu do seu ministério. Após ter sido batizado no Rio Jordão, Jesus é tentado por 40 dias no deserto. Sim, tentado por Satanás. É por isso que ele foi vulnerável aos mesmos prazeres e não teve paixões infames, passageiras do nosso corpo, que Jesus ele não pôde ter sentido. Ora, por 40 dias, ele logo é tentado no deserto, senhoras e senhores. Quando ele retorna do deserto após vencido as tentações, ele é conduzido ao apogeu e ao ápice de um ministério muito curto na Bíblia, que vai permear 3 anos e meio. Mas dentro de 3 anos e meio, apesar de um ministério muito curto, acontecem curas miraculosas. Pessoas ficarão perplexas, serão tomadas por um grande e terrível admiração por ele, porque os seus olhos verão Jesus colocar a mão em paralíticos e paralíticos andar. Este Jesus que eu vos prego é aquele que ressuscitou mortos, aonde a lei da medicina diz que não há solução para a humanidade. O mesmo Jesus foi aquele que deu vista aos cegos, surdos ouviram, mudos falaram, e ele mesmo